Olá pessoal, hoje nós vamos seguir com a nossa aulinha aí de gravitação universal, ok? E é sempre um módulo bastante interessante, porque a gente trata do universo, a gente trata dos planetas, das estrelas, e qualquer pessoa acaba tendo um pingo de curiosidade sobre esse assunto. E o nosso assunto de hoje, ele tenta esclarecer um pouquinho aí, ó, da nossa ideia que a gente tem de universo e movimento dos planetas e tudo isso que rege aí a nossa vida praticamente, ok? Agora, a gente vai começar esse estudo usando como base aqui, ó, as famosas leis de Kepler, ok? As leis de Kepler, elas entram num contexto onde o Copérnico já tinha introduzido a ideia da teoria heliocêntrica. Quando muita gente acreditava na Terra como centro do universo, vem o Copérnico e traz a ideia aí, ó, do heliocentrismo. E o nosso amigo Kepler, ele traz as leis que na época foram revolucionárias e até hoje são tidas como leis verdadeiras, ok? E que a gente pode confiar. Agora, a primeira lei de Kepler, como eu disse, ela vem concordar com a teoria heliocêntrica. Só que, contrário do que muita gente imaginava-se assim, na teoria heliocêntrica, né, que o Sol está aqui no centro e os planetas giram em torno, contrariando a teoria geocêntrica, certo? Onde a Terra seria o suposto centro do universo. Agora, muitos acreditavam que as trajetórias dos corpos em torno do Sol eram trajetórias circulares, enquanto que o Kepler, na sua primeira lei, ele vem descrever com mais precisão como são essas órbitas. Portanto, vamos lá, ó, nós temos 3 leis de Kepler para estudar aqui agora, e nós vamos com a primeira. A primeira delas é a famosa lei das órbitas, também conhecida como primeira lei de Kepler. O que ela diz? Ela tem um enunciado bem simples, que afirma que a trajetória dos planetas em torno do Sol é uma trajetória elíptica. Ou seja, nós dizemos que o formato da trajetória de um corpo, ou melhor, de um planeta em torno do Sol, é uma elipse. Agora, a gente se vale aí, ó, a gente se vale de um conceito da matemática, lá da geometria, onde a elipse, ela possui 2 focos. E, segundo Kepler e a sua lei, o Sol ocuparia um dos focos da elipse. Eu vou chamar de foco 1 e o segundo aqui de foco 2. Então, na nossa elipse, o Sol ocupa um dos focos. Basicamente, aqui no outro foco não tem nada, ok? Simplesmente o Sol e o planeta girando em torno. Agora, é claro que eu vou trazer sempre o contexto da nossa aula para os planetas do nosso sistema solar que giram em torno do Sol, especificamente. Só que essas leis, elas são bem mais gerais do que isso, tá, pessoal? A gente trabalha com corpos muito massivos, como o Sol, e corpos de massas bem menores do que a do próprio Sol, girando em torno. Então isso acaba valendo para muitos sistemas que você encontra no universo. Até mesmo, por exemplo, a Terra, como esse corpo muito massivo, e a Lua girando em torno, a gente pode aplicar essas ideias também, tá bom? Mas eu vou focar todo o nosso estudo aqui, ó, no nosso sistema solar. Bom, então a primeira lei de Kepler fala que as órbitas dos planetas em torno do Sol são órbitas elípticas. Portanto, descrevem uma elipse onde o Sol ocupa um dos focos dessa elipse. Ok? Não tem conta, não tem nada demais, apenas uma afirmação que para a época já era informação bastante revolucionária. Ok? A gente sabe que o Kepler, ele e seu mestre eram grandes observadores do espaço, né, do céu, e com base em anotações ao longo de anos, se chega à conclusão de que as trajetórias não são perfeitamente circulares, mas sim elípticas. Mais para frente vem um outro cara aí, ó, o Newton, né, famoso Newton, e acaba demonstrando tudo isso matematicamente. Mas por enquanto, o Kepler não tinha essa demonstração não, mas ele se mostrou correto, até mesmo depois quando isso tudo foi desenvolvido, ok? Bom, a nossa segunda lei de Kepler é a lei das áreas, ou segunda lei de Kepler, como ela é chamada. Bom, a lei das áreas, ela descreve o seguinte, ó, a gente tem que fazer uma análise bem criteriosa. Vamos lá. Se a gente imaginar um segmento de reta que une o planeta até o Sol, nós diremos que, com o passar do tempo, esse segmento varre uma região. Imagina, se esse planeta, por exemplo, a Terra está aqui, ó, se você esperar um ano, ela vai dar uma volta completa e vai retornar ao seu ponto de origem. Agora, se nós esperarmos apenas alguns meses, por exemplo, a Terra poderia sair de um ponto como esse. Imagina aí, ó, uns 3 meses se passaram e a Terra saiu daqui e chegou até aquela segunda posição ali em cima. Eu quero chamar sua atenção para o detalhe de que esse segmento, ele varre uma área. Então isso aqui que eu vou achurar é a área varrida pelo segmento, por esse chamado raio vetor,
que acompanha a posição da Terra ao longo do passado tempo, ok? Então, vamos chamar essa área, só para a gente entender legal, vamos chamar essa área aqui, ó, de área 1, ok? Agora, digamos que se passaram aí 4, 5 meses, a Terra já está lá em outra posição ao longo do tempo, enfim, ela chegou mais ou menos aqui. Bom, se a Terra chega naquela posição, agora mais afastada do Sol, eu posso, da mesma maneira, traçar o segmento que une a Terra até o Sol. E, mais uma vez, ó, se eu esperar mais alguns meses, digamos que eu espere 3 meses de novo, esse planeta acaba saindo de uma posição e indo para outra. Bom, eu espero que você tenha me entendido, que eu estou aqui analisando o movimento da Terra ao longo do Sol, passando-se os meses aí. Bom, eu vou traçar essa área varrida nesse segundo período aqui considerado, eu vou chamar essa área aqui, ó, de área 2. O que o nosso amigo Kepler acaba percebendo? Bom, o nosso amigo Kepler, ele percebe o seguinte: as áreas varridas são diretamente proporcionais ao tempo decorrido. Como assim? Se essa área for, por exemplo, o dobro daquela área ali, ó, então o tempo decorrido ali também vai ser o dobro do decorrido aqui. Em outras palavras, se eu aumentar aí, ó, essa área, o tempo necessário para varrer essa área também será maior. Portanto, a gente chega a uma conclusão importantíssima. Segundo a lei das áreas, se as áreas varridas são diretamente proporcionais ao tempo, quer dizer que se essas áreas forem iguais, os tempos também o serão, ou seja, os tempos também serão iguais. Deixa eu introduzir, antes da gente fechar essa ideia, uma outra ideia de velocidade areolar. Você está muito acostumado com a velocidade escalar média, por exemplo, que você chama de ΔS sobre ΔT, né? O deslocamento sobre o tempo. Agora, se eu esperar um tempo, esse planeta não vai varrer uma certa área? Bom, gente, vamos chamar de velocidade areolar a medida da área varrida dividida pelo tempo. Ao invés de ΔS sobre ΔT, nós vamos falar em área varrida sobre o tempo. Você lembra o que eu falei aqui agora? Que o planeta ele passa a varrer áreas iguais em intervalos de tempo iguais. Que o planeta varrerá uma área que é proporcional ao tempo. Portanto, a gente pode resumir essa ideia dizendo que a velocidade areolar dos planetas é constante. Então, o planeta descreve áreas iguais em intervalos de tempo iguais. Portanto, galera, vamos aqui só representar o seguinte. Se a velocidade areolar é a área descrita, a área varrida dividida pelo tempo, essa velocidade vai se manter sempre constante. Vou colocar aqui, ó, CTE, dizendo que o planeta varre áreas iguais em intervalo de tempo iguais. Portanto, se essa área for igual a essa, o tempo decorrido também vai ser igual. A gente diz, então, para concluir, que a velocidade areolar do planeta, por exemplo, aqui, ó, descrevendo a área 1 no intervalo de tempo ΔT1, vai ser igual à velocidade areolar dele aqui. Portanto, área 2 sobre ΔT2. Em questões em que se trabalhe exatamente aí, ó, os meses ou o tempo decorrido em cada uma dos descritos movimentos, nós podemos relacionar as áreas com os tempos. Agora, gente, é muito comum vocês encontrarem questões que não trabalhem diretamente com o valor do tempo e daquela área especificamente, mas sim fazendo comparações. Se essa área é o dobro daquela, então esse tempo é o dobro daquele. Se essa área é maior do que aquela, então esse tempo é maior do que aquele. A gente usa muito a segunda lei de Kepler para questões comparativas entre duas situações em que um planeta descreve um movimento em torno do Sol. Ok, gente? Agora a gente vai tirar uma conclusão muito importante. Presta bastante atenção. Você reparou que aqui, ó, o planeta está bem pertinho do Sol, no meu exemplo? Estando bem pertinho do Sol, digamos que 3 meses tenham se passado e o planeta tenha descrito essa trajetória aqui. Ok. Agora, novamente, se eu esperar 3 meses com o planeta aqui, ó, 3 meses se passaram, você concorda que se os tempos são iguais, as áreas também precisam ser iguais? Então vamos partir do princípio que essa área é rigorosamente igual a essa. Você concorda que como esse cara aqui está muito longe, basta que ele ande um pouquinho para montar uma área tão grande quanto a outra? De novo, se agora o planeta está bastante afastado, basta que ele ande só um pouquinho que ele já consegue uma área tão grande quanto a outra. Moral da história. Se ali se passaram 3 meses e ele andou isso tudo,
e aqui em 3 meses ele só andou isso, quer dizer que lá o planeta é mais rápido, enquanto que aqui o planeta é mais lento. Portanto, você pode guardar essa informação, que na região próxima ao Sol, os planetas se movem com maior velocidade. Nas regiões mais afastadas, ele já se move mais lentamente. Portanto, gente, a gente vai ter aqui alguns pontos importantes, tá? Esse ponto aqui, ó, eu vou chamar de P, representando o que nós chamamos de periélio. Periélio é o ponto mais próximo do Sol. É fácil lembrar, periélio é perto do Sol. Agora, esse ponto aqui, ó, é o afélio. O afélio é o ponto mais afastado do Sol. Portanto, a velocidade no periélio é a maior velocidade possível ao longo da trajetória. É a velocidade máxima. Enquanto que a velocidade do planeta lá no afélio é a velocidade mínima possível. É a velocidade mínima possível. Portanto, se essa trajetória aqui, ó, for realmente elíptica e não cair no caso particular de um círculo perfeito, o planeta vai ser mais rápido, mais próximo do Sol e mais lento quando mais afastado. Ok, gente? Então essa lei traz uma noção bem mais precisa sobre como é esse movimento ao redor do Sol. Só um detalhe, a órbita da Terra, por exemplo, em torno do Sol, ela não é tão achatada assim. A gente fala que a Terra ela tem um movimento de baixa excentricidade. Como assim? Esse movimento elíptico aqui está exagerado, tá? Está achatado demais. Na verdade, se eu fosse ser mais preciso, eu desenharia o Sol mais para o centro e com essa trajetória um pouco mais circular. Tá bom? A gente só dá essa achatada por razões didáticas para você perceber que realmente tem uma região onde ele fica mais próximo e uma região onde ele fica um pouquinho mais afastado. Só um detalhe, gente. Estar perto do Sol não significa verão, não, tá? Estar longe do Sol não significa inverno, não. Vamos lembrar que, por exemplo, se for inverno lá no Canadá, aqui no Brasil é verão, então não tem essa de o planeta estar todo no verão porque está perto do Sol, tá bom? Como essa diferença de distâncias aqui, ó, não é tão grande, não é isso que é o principal fator que vai determinar se vai estar quente ou está frio, ou principalmente a estação do ano. A gente sabe que as estações têm muito a ver com a inclinação do eixo de rotação da Terra, ok? Agora, que fique claro que há regiões, há momentos em que ele está mais próximo e há momentos em que ele está um pouquinho mais afastado, ok? Bom, gente, concluindo assim a nossa segunda lei de Kepler, vamos agora para a nossa terceira lei, a lei dos períodos. O que diz a lei dos períodos? É bem curioso. Se você olhar para Mercúrio, por exemplo, esperar um tempo dele dar uma volta em torno do Sol, ele faz isso mais rápido em menos tempo do que a gente, tá? Aqui na Terra. Mercúrio, digamos que rapidamente, ele dá uma volta em torno do Sol quando comparado com a própria Terra. Agora, se você for pensar em Plutão, um astronauta pode viver uma vida inteira observando Plutão, que ele não vai contemplar uma volta completa. Plutão demora tempo demais para dar uma volta em torno do Sol. O que o Kepler percebeu? Quanto mais afastada é a órbita do planeta em relação ao Sol, mais tempo ele leva para completar uma volta. Gente, nós vamos chamar de período a letra T maiúscula, tá bom? O T maiúsculo vai representar o período. Espero que você lembre o que é um período. O período é o tempo para se dar uma volta completa. No caso, em se tratando aqui de planetas, né, nós chamamos isso de ano. É o tempo que o cara leva para dar uma volta completa. Agora, espero que você tenha entendido o que eu disse. Quanto maior a distância entre o Sol e o planeta, maior vai ser o tempo que ele leva. Mas não é uma relação direta de proporção, não é que simplesmente são diretamente proporcionais. Então, pessoal, o que diz a lei dos períodos? Ela diz que o período ao quadrado, ou seja, o tempo que o planeta leva para dar uma volta completa em torno do Sol, dividido pelo raio ao cubo, isso dá uma constante. Isso é muito interessante. Quer ver? Se você pegar Mercúrio, o período de Mercúrio, por exemplo, ao quadrado, dividido por R. R, gente, é o raio médio da órbita. Dá uma olhadinha aqui, ó. Tá vendo que eu tenho uma distância do Sol até o planeta? Tá certo que aqui essa distância é pequena, essa distância aqui é grande, mas a gente pode definir um raio médio, algo entre o máximo e o mínimo, ok? Esse R é o raio médio da trajetória, é o raio médio da órbita. Portanto, se eu pegar Mercúrio, seu período ao quadrado sobre raio ao cubo vai dar um valor. Não importa quanto ele vai dar, não. Se eu pegar agora Plutão e nas mesmas unidades de medida, trabalhar período ao quadrado sobre raio ao cubo, gente, a gente vai encontrar exatamente o mesmo valor. Qual que é a vantagem disso, tentando ser bem direto na ideia de resolução de exercícios? O que eu preciso saber sobre isso para resolver um exercício? Bom, pessoal, basicamente,
período ao quadrado sobre raio ao cubo de um planeta do sistema solar, por exemplo, vai ser sempre igual a período ao quadrado sobre raio ao cubo de outro planeta no mesmo sistema. Exemplo, eu posso trabalhar aqui Mercúrio e aqui Plutão. Eu posso trabalhar aqui Júpiter e aqui Terra. Portanto, o período ao quadrado sobre raio ao cubo de um planeta 1 deve ser igual ao período ao quadrado sobre raio ao cubo de um planeta 2, desde que nós estejamos falando aí, ó, de um mesmo sistema, ou seja, de um mesmo astro central, com planetas que giram em torno dele, por exemplo, o nosso sistema solar. Bom, gente, resumindo, espero que tenha ficado claro aí, ó, ou tenham ficado claras, as 3 leis de Kepler. Primeira, a lei das órbitas diz que a órbita é uma elipse. Segunda, a lei das áreas diz que a área varrida é proporcional ao tempo, quanto mais tempo, mais área. E a terceira, a lei de Kepler dos períodos, diz que período ao quadrado sobre raio ao cubo é igual a período ao quadrado sobre raio ao cubo de qualquer componente desse sistema que girem aí em torno de um mesmo astro central. Ok, gente? Então, resumidas aí as 3 leis, nós vamos dar um passo à frente. Afinal de contas, há quem diga que o próprio Kepler tenha usado de argumentos falhos para chegar a essas leis, mas ele chegou a leis válidas. O que acontece em seguida? Vem um camarada chamado Isaac Newton, para variar, né? Ele quase não fez nada em física aí, né? Bom, alguém bateu na porta do Newton e falou assim, ó, olha só, estão dizendo aí que a trajetória dos planetas é elíptica. Aí o Newton diz, é verdade, eu já demonstrei isso. Então, com o tempo, o Newton chega com os cálculos e demonstra matematicamente que a trajetória dos planetas em torno do Sol tem que ser elíptica. Aí alguém fala para o Newton, ó Newton, estão dizendo aí ó, que a velocidade areolar dos planetas é constante, que descrevem áreas iguais em intervalos de tempos iguais. Aí o Newton diz, não, realmente, eu consigo demonstrar isso. Aí o Newton demonstra e também a terceira lei. Então essas leis, por mais que não tenham sido demonstradas matematicamente pelo Kepler, foram se mostrando verdadeiras ao longo do tempo e são aceitas até hoje, ok? Mas qual é a base de tudo para demonstrar todas as 3 leis que o Newton utilizou aí, ó, para chegar a essas conclusões? Bom, é uma lei importante, é uma lei que é divisora de águas aí, ó, do nosso amigo Newton. Olha aí de novo. A famosa lei da gravitação universal de Newton. O Newton afirmava o seguinte, ó, massa atrai massa, ponto. Massa atrai massa. Como assim, professor? Eu sou atraído pelo meu amiguinho que está aqui do meu lado, pela minha amiguinha? Sim. Essa atração é chamada atração gravitacional. É a mesma que faz a maçã, por exemplo, cair, né? Se você tem uma maçã e a Terra, como a maçã tem massa e a Terra também tem massa, rola uma atração entre os dois. Agora, por que ninguém tinha pensado nisso antes? Se você largar uma canetinha perto de outra canetinha, elas não vão se juntar magicamente. Você não vai falar assim, nossa, como elas se atraem. É porque a força de atração é muito pequena, muito pequena. A gente vai ver já já, afinal de contas, o quão pequena é essa força. Para que essa força seja perceptível, a massa, pelo menos de um dos corpos, tem que ser absurdamente grande, como a de um planeta ou de uma estrela. Então, gente, o que diz a lei da gravitação universal de Newton? Afirma que massa atrai massa. Basicamente, se eu tenho uma massa M1 e uma massa M2, representando aqui qualquer corpo, onde essa distância é grande o suficiente para eu os considerar como apenas bolinhas, como corpos pontiformes, eu posso dizer que a força de atração gravitacional entre os dois corpos, ela respeita uma lei. E que lei é essa? Bom, a força descrita pela lei é a seguinte, ó, eu vou usar aqui uma constante de proporção, Gzão. Ela é conhecida como a constante da gravitação universal, ok? Como ela é uma constante universal, ela vai valer para quaisquer 2 corpos utilizados aqui. Pode ser a Terra e o Sol, pode ser a Terra e a Lua, ou quaisquer outros 2 corpos. Basicamente, a força depende diretamente do produto das massas. Antes de eu terminar, gente, o que eu escrevi aqui? Quanto maior for a massa M1, quanto maior for a massa M2, maior será essa força. Portanto, a força é diretamente proporcional a cada uma das massas. Agora, como muitas outras grandezas na natureza, ela é mais uma daquelas que variam com o inverso do quadrado da distância. O que está escrito aqui, gente? Está escrito que quanto mais distantes os corpos estiverem, menor vai ficar essa força. Acho que faz sentido, né? Quanto mais longe você vai, quanto mais longe um corpo fica do outro, menor fica essa força, menor fica a interação entre os dois. Eu quero só chamar a atenção para um detalhe, é que a gente está falando de uma lei de Newton aqui, ó, e vamos utilizar outra como base.
Se a massa M1 atrai a massa M2, a massa M2 atrai a massa M1. Isso chama-se ação e reação, terceira lei de Newton. Agora, se essa massa aqui for gigante, por exemplo, 10 elevado a 25 kg, enquanto que essa massa aqui é uma maçã, por exemplo, você tem aí, sei lá, 100 gramas, rola uma atração entre os dois, essa atração é dada por essa fórmula. Agora, a força que 1 faz em 2 tem rigorosamente o mesmo módulo que 2 faz em 1. Deixa eu tentar ser mais simples. Quando você larga um corpo, você evidencia que a Terra puxa o corpo para baixo. O que esse corpo pequeno faz em toda a sua audácia? Ele faz o quê? Ele também puxa a Terra para cima, com a mesmíssima força. Gente, se a Terra puxa essa canetinha para baixo com 1 Newton, a canetinha puxa a Terra para cima também com 1 Newton. É claro que 1 Newton para uma canetinha é bastante coisa. Agora, 1 Newton para a Terra, com a massa que ela tem, é praticamente nada, é muito desprezível isso, ok? Agora, gente, a força que descreve a lei da gravitação universal depende de um Gzão, e esse Gzão é a constante da gravitação universal. Ela vale 6,67 vezes 10 a menos 11. A unidade de medida é o Newton metro quadrado por quilograma ao quadrado. Bom, a gente tem o hábito de encontrar esse valor aqui, ó, às vezes um pouco mais simplificado, com menos casas, mas a gente encontra eles nos enunciados, ok? Então, a constante da gravitação universal, 6,67, 10 a menos 11. Essas são evidências aqui, ó, de que a gente está trabalhando no sistema internacional, ok? Agora, galera, a lei da gravitação universal de Newton, ela permite que a gente faça cálculos incríveis sobre os movimentos dos planetas e, de alguma forma, descrever como a natureza funciona. A gente vai tentar agora, nesse nosso próximo bloco, descrever as aplicações dessa tal lei aqui tão importante para a compreensão do universo. Valeu, pessoal? Vamos lá. Pois bem, galera, agora, em posse da lei da gravitação universal, a gente pode chegar a algumas conclusões interessantes. A primeira delas, associada à própria gravidade, que já foi discutida na própria cinemática. Quando a gente estudava a queda livre, por exemplo, a gente não tinha lá aquele G, que era a aceleração da gravidade, que tinha um valor aproximadamente igual a 10 metros por segundo ao quadrado na superfície terrestre? Pois bem, vamos agora analisar isso tudo sobre um outro ponto de vista. Aqui eu tenho o nosso planeta, ok? Nosso planeta aqui, e eu tenho dois pontos importantes a serem analisados. Um ponto distante da superfície e outro ponto na própria superfície. Eu quero discutir o valor da gravidade ao longo dessa distância. Bom, primeiramente, nós já sabemos aí, ó, da lei da gravitação universal, que diz que a força de atração entre dois corpos é diretamente proporcional às massas, inversamente proporcional ao d ao quadrado. Bom, vamos analisar isso aí, ó. Se eu ponho um corpo qualquer aqui no ponto P, se eu coloco um corpo de massa mzinho ali no ponto P, a gente sabe que as forças que atuam sobre o corpo, a única força que atua sobre ele ali basicamente é o peso, apenas. Então, o peso, também conhecido aí, ó, velho conhecido da gente lá das leis de Newton, como mg, é a própria força de atração gravitacional entre dois corpos. Portanto, eu vou escrever Gzão. O que eu tinha escrito como M1 e M2, aqui eu vou chamar de Mzinho e Mzão. Portanto, chamando de Mzinho a massa de um corpo, supostamente aí, ó, supostamente colocado ali, agora a massa da Terra, supostamente Mzão. Bacana. Agora isso tudo sobre a distância ao quadrado. Gente, qual é a distância entre o centro do planeta e o próprio corpo? Quando o corpo é esférico, ainda que ele seja grande, a gente pode considerar como se toda a massa dele estivesse concentrada aqui no meio. Qual seria a distância daqui até o corpo lá em cima? Bom, a distância é o próprio raio do nosso planeta, mais a altitude aqui, ó, ou seja, a altura com relação à superfície. Isso tudo, claro, ao quadrado. Bom, gente, essa aqui pode não parecer, mas é a lei da gravitação universal vista agora. Gzão, Mzinho, Mzão sobre a distância ao quadrado. Agora, o peso desse corpo é Mzinho vezes G. Você pode ver que a gente pode cortar a massa Mzinho. Cortando a massa Mzinho, nós definimos uma grandeza que não depende do que você coloca ali em volta, depende do planeta que está gerando, que é a gravidade. Bom, eu pergunto, quanto vai valer a gravidade lá naquele ponto P? Eu chamei de P aqui, ó. Bom, a gravidade ali, ó, ela vale Gzão, Mzão sobre R mais H ao
quadrado. Bom, talvez não precise tanto esforço assim para decorar, porque da própria lei da gravitação, igualando ao peso, a gente chega rapidamente à fórmula da gravidade. Gente, agora o que tem que ficar evidente aqui? A gravidade depende do quê, afinal de contas? Depende de uma constante, ok? Que é igual para todos os corpos. Agora, depende da massa do corpo central, que no caso é a Terra. A Terra é que está gerando essa gravidade. Agora, depende também da distância ao quadrado. Concorda que o raio da Terra ficaria constante, enquanto que eu posso mudar essa altitude? Você pode pensar para mim? O que acontece se eu aumentar a altitude, se eu aumentar a distância que eu estou da superfície terrestre? Quanto maior ficar o denominador, menor ficará a gravidade. Olha aqui que interessante, a gente consegue descrever quanto vale a gravidade mesmo que eu me afaste da Terra. A tendência é que não seja mais aqueles 10 metros por segundo ao quadrado, aproximadamente, né, 9,8, e que esse valor vá caindo conforme eu me afaste, ok? Agora, outra coisa importante que isso aqui traz pra gente é a própria gravidade na superfície, que é a mais utilizada nos nossos problemas. Gente, quanto vai dar a gravidade na superfície terrestre? Bom, na superfície terrestre, essa gravidade seria Gzão, Mzão, sobre... Quanto vai dar Rzão mais H, já que aqui a altura é 0? Bom, a distância do corpo até o centro da Terra é somente o R, e esse fica ao quadrado. Agora, uma coisa bem bacana é que você pode procurar no Google, aí ó, especificamente os valores da massa de planetas e do próprio raio desses planetas. Se você jogar esses valores aqui, você descobre exatamente o valor da gravidade na superfície desses planetas. Na própria Terra, por exemplo, se você jogar aqui ó, a massa da Terra e jogar aqui o próprio raio da Terra, nós teremos, usando o próprio Gzão que eu dei agora há pouco, você chega a um resultado de aproximadamente 9,8, o que já era estudado pelo Galileu, mesmo antes de conhecer as teorias da gravitação, estudando apenas a queda dos corpos, ok? Então são duas análises diferentes de um mesmo objeto aí de estudo, que é a gravidade. Tá ok, gente? Bom, eu daria aqui ó, um destaque para essa equação que descreve a gravidade na superfície terrestre e essa aqui ó, que descreve a gravidade até mesmo fora da superfície terrestre. É claro que é mais fácil você aprender a chegar nela, já que o passo é rápido, do que ficar decorando mais fórmulas tão parecidas, né? Então eu aconselho que você iguale o peso à lei da gravitação universal, ok, gente? Bom, espero que tenha ficado claro que é assim que a gente define a gravidade na superfície de um planeta. Dito isso, a gente entra agora num ramo bem interessante porque, como eu disse agora há pouco, a trajetória de muitos planetas é muito próxima de uma circunferência. É muito próxima de uma trajetória circular. Portanto, a gente pode muitas vezes fazer essa aproximação. No caso da Terra em torno do Sol, não chega a ser tão gritante fazer uma aproximação dessa, tá? É bem aceitável até. Você imaginar que a trajetória da órbita aqui da Terra, ela seja circular. Então, se um planeta descrever órbitas circulares, marcando as forças que atuam nesse planeta aqui, ó, isolando o que tiver ao redor aqui no universo, basicamente esse corpo central muito massivo atrairá o outro corpo com uma força F, descrita pela lei da gravitação universal. Sendo essa a única força significativa para eu marcar, eu tenho essa força atuando como força centrípeta. Portanto, a gente junta aqui o nosso assunto de um módulo anterior, aí, ó, de força centrípeta, com o atual. Basicamente, eu posso dizer que a força de atração gravitacional, Gzão, Mzão, Mzinho, sobre a distância entre eles ao quadrado. Aqui a distância entre eles, gente, é o próprio raio da trajetória, ok? Igual a... Bom, essa força se iguala à força centrípeta, a resultante centrípeta, mv ao quadrado sobre r. Portanto, eu posso cortar algumas coisas importantes aqui, ó. A massa do corpo, por exemplo, não importa. Isso é bem curioso. A massa do corpo não importa, ela corta. Agora, o raio da trajetória também. Qual é a conclusão importante que a gente chega? Essa é a velocidade do planeta ou do corpo em torno do planeta central. Aqui poderia ser a Terra e aqui o próprio Sol. Portanto, a pergunta que pode vir à sua cabeça, qual a velocidade da Terra agora mesmo girando em torno do Sol? Você, se fizer a conta, vai se surpreender com os valores elevadíssimos. Pessoal, a velocidade aqui, ó, daria raiz quadrada de Gzão, Mzão sobre R. Portanto, se você der um Google aí, ó, e pegar a massa de qualquer planeta
E a distância que você está desse planeta pode ser a própria Terra, ok? Se você pegar o dado de algum satélite, por exemplo, que está em órbita circular em torno da Terra, você pode pegar um dado em algum aplicativo de astronomia, você pode pegar essa distância da Terra até o satélite, do centro da Terra até o satélite, ok? Essa distância vai lá do centro do planeta central aqui, ó, até o corpo que gira em torno dele, e assim descobrir, ó, a velocidade de órbita desse satélite, ou da própria Terra em torno do Sol, ou da própria Lua em torno da Terra. Enfim, essa acaba sendo uma equação bastante importante, porque traz para a gente o valor da velocidade orbital de um corpo em torno do outro. Então, se nós jogarmos aqui, ó, os valores do Sol, por exemplo, e a distância da Terra até o Sol, poderemos também descobrir velocidades da própria Terra e dos outros planetas, ok? Portanto, gente, igualando-se aí, ó, a força centrípeta à força de atração gravitacional, chegamos ao valor da velocidade desses corpos. Mais uma vez, eu quero chamar a atenção de como essas fórmulas são parecidas e dentre tantas coisas que você tem para decorar, para gravar. Então, o passo é tão rápido, igualar a força gravitacional à força centrípeta, que eu aconselho que você siga por esse caminho, caso necessite calcular essa velocidade, ok? Senão a gente acaba tendo muita coisa para decorar. Isso aqui é de suma importância. É bom que se não gravar isso, se você não for gravar isso, que você tenha em mente o processo. Tudo bem, gente? Agora, como mais um esforço de desvendar aí, ó, ou de deixar claro tudo que pode ser perguntado numa questão, vamos tentar trabalhar o famoso período. O período é o tempo para dar uma volta completa, ok? Então, me ajuda a pensar aqui, ó, em uma volta só, Velocidade no movimento uniforme não é ΔS sobre ΔT? Pensa comigo, o que você aprendeu agora há pouco na lei das áreas? Se o planeta está mais próximo do Sol, ele anda um pouco mais rápido. Se ele está mais afastado, ele anda um pouco mais lento. O que acontece então? Responde aí, ó, responde aí. Quando a distância entre o planeta e o Sol se mantém sempre constante. Não tem nenhum momento que ele é mais rápido, nenhum momento que ele é mais lento. Ele tem velocidade escalar constante, ou seja, o valor constante, ok? Bom, como a velocidade tem valor constante, eu posso falar que é ΔS sobre ΔT. E essa nossa equação fica assim, ó, velocidade. Tá aqui. Raiz de Gzão, Mzão, sobre R. Igual a ΔS. Gente, qual é o ΔS de uma volta completa? O ΔS de uma volta completa é 2πr. Agora, e o tempo que ele leva para dar uma volta completa? Bom, o tempo para dar uma volta completa é o famoso período, T maiúsculo. Galera, a partir dessa equação, eu posso isolar o que eu quiser aqui, ó, para achar alguma resposta de alguma pergunta importante. Por exemplo, se eu quiser achar o período, eu posso muito bem isolar o período e achar uma fórmula para ele. Eu ainda acho que, usando ΔS sobre ΔT, você pode chegar a qualquer conclusão que ele pergunte relacionada a isso. Agora, deixa eu só dar um desenvolvimento, porque aqui a gente tem um desfecho bem interessante. Seguinte, se levarmos ao quadrado dos dois lados, elevando ao quadrado para a gente acabar com essa raiz, ok? Me acompanha aqui embaixo, ó, vamos lá comigo. Aqui embaixo nós teremos assim, ó, o Gzão. Claro, isso aqui é o quadrado, né? Vai acabar com a nossa raiz. Temos aqui o Gzão, o Mzão e o R. Isso se iguala a 2 ao quadrado, 4, π ao quadrado, R ao quadrado sobre o período ao quadrado. Ué, Vinícius, você falou que isso era interessante, tem alguma coisa bacana aí pra gente ver? Tem, cara, tem sim. Dá uma olhadinha aqui pra gente concluir. Se eu passar o período ao quadrado pro lado de cá, período ao quadrado sobre... Se eu passar esse raio ao quadrado pro lado de cá, o que é raio ao quadrado vezes raio? Dá raio ao cubo. E o que sobrou do lado de lá? Bom, sobrou 4π ao quadrado sobre o que restou aqui, ó, Gzão, Mzão. Meus amigos, a gente evidenciou aqui, a gente demonstrou aqui, ó, a nossa... Você lembra da terceira lei de Kepler? Período ao quadrado sobre raio ao cubo realmente dá uma coisa que é constante e depende apenas do astro central, no caso do Sol, no sistema solar. Então, a gente chegou a uma conclusão importante. Agora, muito mais importante, presta atenção nisso, muito mais importante do que você gravar isso aqui tudo, é você saber que eu posso utilizar a velocidade igual a ΔS sobre ΔT com o resultado obtido em cima e chegar à conclusão que for mais conveniente na questão. Melhor do que a gente decorar tantas fórmulas, que servirão só para casos muito específicos, você precisa aprender a lidar com tudo isso.
Bom, gente, se você olhar para esse quadro aqui, ó, a gente tem bastante informação, mas deixa eu resumir isso tudo. Dá uma contemplada aí, ó. Primeira coisa, se alguém falar sobre o valor da gravidade, eu posso igualar o peso à força gravitacional, ok? Fazendo isso, você obtém qualquer valor de gravidade que foi importante para a questão. Agora, se alguém falar sobre velocidade, deslocamento, sobre o tempo, basicamente, a gente trabalha igualando a força gravitacional à própria força centrípeta. Ok, gente? Então, essas são as principais aplicações aqui, ó, da lei da gravitação universal. Vamos entrar no último bloquinho de teoria agora, para falar de coisas que é de interesse geral. A gente vai falar sobre as marés, tá? E do próprio movimento dos planetas, dos astronautas aí, ó, em torno da Terra. Sabe quando você vê uma imagem aí na internet de um astronauta dentro de uma nave espacial, aí numa estação espacial, e você acha curioso que ele está flutuando lá dentro? Parece até que a gravidade é zero, né? Mas, na verdade, na maioria dos casos, não é. Vamos discutir isso agora no nosso terceiro bloco. Bom, pessoal, vamos para as nossas considerações finais aqui, ó, com dois eventos importantíssimos que estão intimamente associados aí, ó, à lei da gravitação universal, ok? Do nosso estudo que a gente está fazendo agora, que a gente acabou de fazer. Bom, basicamente, a gente tem que entender agora as marés, ok? E o princípio da imponderabilidade. Bom, você vai ver que são conceitos simples, mas que exigem uma certa atenção nossa. Vamos começar então com o conceito das marés. Gente, são muitos os fenômenos que influenciam nas marés, tá? Você que vê aí as marés altas e baixas, que você pode observar em algumas regiões, que inclusive ao longo de um dia você tem a tendência de encontrar duas marés altas e duas marés baixas, uma em sequência da outra. Agora, algumas épocas do mês, você encontra variações de maré muito elevadas, né? Uma maré muito baixa e depois uma maré muito alta. Agora, em certas épocas aí do mês, certos momentos do mês, você encontra variações pequenas variações no nível da água. Vamos tentar entender isso agora. A primeira coisa que você tem que entender é que o principal influenciador na maré é a Lua, ou melhor, a principal, né? A principal influenciadora da maré na Terra é a Lua. Mesmo que o Sol seja mais massivo que a Lua, por estar muito mais próxima, acaba sendo o principal objeto aí, ó, do nosso estudo que gera a influência das marés. O segundo objeto importante aí, ó, na formação das marés é o próprio Sol. Portanto, gente, lembre-se, mesmo que a Lua seja menos massiva, como ela está muito próxima, ela acaba tendo uma influência de praticamente 2 vezes mais, uma influência 2 vezes maior aí do que o próprio Sol. Vamos fazer uma análise aqui, ó, com os desenhos que eu fiz de forma meramente ilustrativa para facilitar o nosso entendimento. Dê uma olhada aqui, ó, nesse nosso planeta e no que eu quis dizer com essas representações. Eu vou te apresentar primeiro um tipo de maré chamada maré de Cizígia. É aquela maré que gera as maiores variações do nível da água. Em uma hora do dia, você tem grandes marés elevadas, né, e logo depois marés muito baixas. As maiores variações de nível ocorrem na maré de Cizígia. O que ocasiona isso? A gente pode fazer uma análise que leva em conta o Sol e a Lua. Vamos fazer uma análise aqui comigo, gente. Você está vendo aqui o planeta Terra? O que é esse pontilhado que eu quis desenhar aqui? Ah, Vinícius, é a atmosfera. Bom, poderia até ser, tá? Mas aqui não, eu quero representar com essa linha pontilhada que o nível da água seria igual em todos os lugares do planeta caso não tivesse influências do Sol e da Lua. De novo, se eu tirasse o Sol e a Lua e tudo que está em volta aqui, ó, não haveriam fenômenos de marés significativos aqui. Praticamente, o nível da água seria igual em todos os lugares. Agora, pensa comigo. Se por acaso a Lua entrar aqui na jogada, vamos fazer uma análise da mais simples possível. Esqueça, por favor, que o Sol está aqui, ó. Esquece o Sol um pouquinho. Vou ficar só com os dois aqui, ó, Terra e Lua. A Lua é capaz de achatar essa distribuição de água, trazendo uma maior porção de água para próximo dela e uma maior porção de água afastada dela. Guarda isso, gente. É esquisito pensar nisso, né? Mas a Lua não só atrai gravitacionalmente uma porção da água, mas devido ao movimento relativo entre entre Terra e Lua, ela também faz com que o nível da água se eleve na região oposta. Então, por favor, guarde isso. A Lua vai gerar marés altas na região diretamente próxima aqui, ó, e na região diretamente oposta. A Lua, portanto, gera esse alongamento, gerando 2 regiões de maré máxima aqui, ó, de maré alta, nas regiões opostas do planeta. É claro, gente, que a Terra vai girando
E os locais onde a maré é alta e onde a maré é baixa, esses locais vão se alternando, vão variando. Agora, se a própria Lua é capaz de gerar esse achatamento, gerando o alongamento da água para duas regiões opostas, gente, o próprio Sol é capaz de fazer isso também. Só que, como eu falei, com uma intensidade menor. Agora, o que é que causa as maiores variações do nível da água? Seriam a concordância aí, ó, de Sol e Lua nesse certo achatamento da água ao longo da superfície do planeta. Exemplo. Se a Lua estiver de um lado e o Sol do outro, você está vendo que a gente na Terra vai acabar observando a face iluminada da Lua, porque é a face que está virada para o Sol. Nós chamamos isso aqui, ó, de lua cheia, ok? Lua cheia. Agora, na lua cheia, a Lua tenta modificar a maré de uma forma semelhante ao que o Sol faz com a maré. Então, nas noites de lua cheia, nós temos aí, ó, as maiores variações de maré, porque a gente está na maré de Cisígia. Só mais um detalhe. Se ao invés da Lua, se a Lua não estiver aqui, ó, e se praticamente 2 semanas depois a Lua estiver aqui, ó, o que acontece quando o Sol e a Lua estão praticamente do mesmo lado? Essa Lua, quando você observa, você só consegue observar a face escura da Lua. A gente acaba vendo a Lua nova, né? Então, na fase de Lua nova, também nós temos marés de Cisígia. Isso acontece quando as maiores variações de maré acontecem, as maiores variações do nível da água, ok? Então, quais são as luas que as marés sofrem maiores variações? Na Lua nova e na Lua cheia, porque Sol e Lua concordam com a mesma influência sobre a Terra. Ok. Agora, a nossa segunda maré importante é a maré de quadratura. Ela acontece quando? Ela acontece nas luas crescentes, no quarto crescente e no quarto minguante, basicamente. Se você reparar, imagina que eu coloque a Lua aqui, ó. Ou aqui, ó. 2 semanas depois ela está aqui, 2 semanas depois ela está aqui. Basicamente, 2 momentos em que a maré varia sim, mas varia muito pouco. Dá uma olhada. A Lua tenta gerar esse achatamento, gerando um alongamento na sua direção, seja na direção que ela se encontra ou na direção oposta. Basicamente, a Lua gera essa influência. Agora pensa comigo. Se o Sol estiver aqui, ó, na posição que a gente chama de quadratura, concorda que o Sol tentaria gerar esse alongamento no meu desenho horizontalmente? Agora, qual dos dois é mais influente? A Lua ou o Sol? Bom, você sabe que é a Lua, eu acabei de dizer. Então, a Lua vai continuar definindo as regiões de maré alta, ok? Agora, ainda assim, ainda que hajam marés altas e baixas aqui, as variações são mínimas. Em alguns lugares, imperceptíveis. Portanto, quando o Sol e a Lua estão em quadratura aqui com a Terra, então nós temos as menores variações do nível da água. A maré é pouco percebida, ok, gente? Então que fique claro que os dois principais influenciadores aí, ó, na Terra, na questão da maré, são Lua e Sol, nessa ordem de importância. Primeiro a Lua, depois o Sol. Ok, gente? Com isso a gente fecha a ideia de marés. Agora, finalmente, para a gente terminar a nossa teoria, né? A ideia de imponderabilidade. Se você já viu na televisão ou na internet algum astronauta dentro da Estação Internacional, por exemplo, flutuando, e o repórter falando sobre microgravidade, o rapaz lá está flutuando, nossa, a gravidade é zero. Na verdade, aquela gravidade não é zero. Se ele está nas proximidades, pensa comigo, se a Estação Internacional está próxima à Terra e ela está girando em torno da Terra, bom, essa estação ela não vai embora porque existe uma forte atração entre ela e a Terra. Então, gente, tem gravidade, sim. Só que o que faz eles flutuarem? Bom, a essa situação onde se tem a sensação de que a gravidade é zero, nós chamamos de imponderabilidade. Presta atenção comigo, uma situação hipotética, tá? Se você estiver aqui, ó, dentro de uma sala, digamos que você esteja segurando uma maçã, ok? Você está aqui. Agora imagina que essa sala, de repente, despenca, em queda livre, aceleração da gravidade. De repente, pode ser um brinquedo qualquer num parque de diversões. Se essa sala despenca na mesma hora em que você larga uma maçã, você deve concordar que a maçã e você cairão lado a lado. Vocês sabem que em queda livre, desprezando a resistência do ar, a tendência é que os corpos acelerem com a mesma gravidade. Então, se a maçã começa a cair com gravidade, com a aceleração da gravidade g, e você começa a cair com a aceleração da gravidade g, você passa a ter a sensação
de que a maçã está flutuando ao seu redor, ao seu lado, e que você também flutua dentro daquele lugar. Então imagina uma sala fechada, sem janelas, para você não perceber que está caindo. Depois de um certo tempo caindo e vendo a maçã flutuando do seu lado e você flutuando dentro daquela sala, você tem a sensação de estar flutuando. Mas, meu amigo, você não está flutuando. Você está simplesmente caindo junto com tudo que está ali dentro. Eu posso simular a gravidade zero, por exemplo, no avião, na hora que os motores forem desligados. Nesse momento em que tudo lá dentro cai junto com a mesma aceleração, você tem a sensação de estar flutuando. Chamamos essa situação de imponderabilidade. Agora, em que isso se aplica lá na questão do astronauta? Olha que interessante isso aqui. Em mais uma situação hipotética, tá? Só uma situação hipotética. Imagina que você suba numa torre muito alta. Claro que aqui eu exagerei um pouquinho, acho que deu para perceber, né? Uma torre bem alta. E você lá de cima arremessa um objeto. Gente, se vocês arremessarem esse objeto, por causa da ação da gravidade, esse objeto vai cair. E ele forma um arco de parábola, certo? Um arco de parábola. Se você jogar isso aqui um pouco mais forte, ele vai acabar saindo com mais velocidade, mas ainda assim cairá na Terra. Se você fosse capaz de arremessar um objeto... Gente, ninguém é capaz de arremessar um objeto com tanta velocidade. Mas se você arremessasse um objeto horizontalmente, com uma velocidade incrivelmente alta, o que poderia acontecer? Bom, você poderia colocar um objeto em órbita. O que é entrar em órbita, gente? É cair sem acertar a Terra. Mas para isso você tem que ter muita velocidade. Portanto, se você arremessa um objeto e ele tem muita velocidade, ele é capaz de entrar em órbita. Deixa eu abaixar o nosso amigo aqui para ele não ser atingido. Ele acabou de colocar um objeto em órbita e, de forma simplificada aqui, ó, a gente tem uma ideia de como se colocar um satélite em órbita em torno da Terra. Ele precisa ser arremessado com velocidades incríveis. Ele é encaixado num veículo lançador de satélites que o leva até grandes altitudes e o arremessa com grande velocidade. Ele assim entra em órbita em torno da Terra. Agora, qual é a conclusão que eu quero chegar? Você viu que a pedra que esse cara lançou aqui, ó, estava caindo, assim como essa? A que entrou em órbita, gente, também está caindo, só que cai sem nunca acertar a Terra. O que é uma nave, a estação internacional lá, ó, espacial, que gira em torno da Terra, se não um corpo que está constantemente caindo, sem nunca acertar o chão, o que é ótimo, né? O que é o ideal. Então, o astronauta tem a vantagem de estar sempre caindo, sem nunca atingir o chão. Essa é a sensação da imponderabilidade. Aqui tem gravidade sim, tem um valor bem significativo, mas dá a sensação de que ela não existe. Ok, gente? Então, aproveitando esse assunto final, outra questão muito interessante é a questão da Lua, né? Quando Newton propõe que a própria Lua, se fosse atraída pela Terra, cairia, esse é o argumento do Newton para mostrar que a Lua não cai, ou pelo menos não acerta a Terra. É que a Lua tem tanta velocidade, que ela é capaz de errar a Terra na hora de cair, ou seja, ela está em órbita em torno da Terra, dada a sua grande velocidade. Ok, pessoal? Eu espero que todos esses conceitos tenham sido importantes aí para você, significativos, expliquem de alguma forma algumas questões que a gente tem muita curiosidade em saber e, claro, que isso te auxilie bastante na resolução de exercícios. Nós vamos resolver alguns exercícios aqui que, de alguma forma, resumam toda essa teoria. Ok, pessoal? Bom, galera, então vamos com a nossa primeira questão. Quero só dar uma lembrada, né, que a cartela apareceu agora com a sua questão. Você pode, se não tiver dado tempo para ler, dar um pause, tentar resolver. Em seguida a gente vem com a resolução, ok? Vamos com ela então. Ela diz assim, ó: a figura a seguir representa um planeta em sua órbita elíptica em torno do Sol. Lembrando da segunda lei de Kepler, a afirmativa incorreta é... Bom, ele faz algumas afirmativas e que é a incorreta, que vai ser ótimo para a gente lembrar um pouquinho sobre as leis de Kepler. Aqui a primeira diz, né? A primeira lei diz que a trajetória é elíptica, perfeito? A segunda lei, a lei das áreas, afirma que o planeta descreve, ele varre áreas iguais em intervalos de tempo iguais. O que faz com que o planeta seja mais rápido próximo do Sol e mais lento afastado dele. Aqui é o famoso periélio, o ponto mais próximo do Sol, e aqui é o famoso afélio, o ponto mais afastado. Portanto, vamos à primeira questão que diz, a primeira opção que diz: a velocidade do planeta em A é maior do que em B. Galera, repare que em A o planeta está mais próximo do Sol do que em B. Então, realmente, a velocidade do planeta A, ou o planeta na posição A, é realmente maior do que no B.
A letra B, do periélio para o afélio, o planeta descreve um movimento desacelerado. Bom, se no periélio a velocidade dele é máxima, vamos escrever aqui, ó. No periélio a velocidade é máxima. Aqui a velocidade tem o seu maior valor possível, máxima. Enquanto que a velocidade aqui no afélio, ela é mínima, ok? Basicamente isso vai ajudar a gente a resolver o problema. Aqui a velocidade no periélio é máxima e no afélio é mínima. Portanto, do periélio para o afélio é desacelerado? Sim, porque do periélio a velocidade é máxima, do afélio a velocidade é mínima. Então, realmente, o movimento é desacelerado. Então, nós já temos aí, ó, duas afirmativas verdadeiras. Agora a letra C. À medida que o planeta se aproxima do Sol, seu movimento é acelerado tangencialmente. Sim, quanto mais ele se aproxima do Sol, mais rápido ele fica, então ele acelera tangencialmente. Lembrando que a aceleração tangencial tem a ver com acelerar, ou seja, mudar o valor da velocidade, o seu módulo. Realmente ficar mais rápido, é o que acontece. Letra D. No afélio, ponto mais afastado do Sol, o planeta atinge sua velocidade máxima. Bom, no afélio, a velocidade, na verdade, é mínima. Portanto, velocidade mínima no afélio, essa aqui é falsa. Já a letra E diz que o segmento imaginário que une o Sol ao planeta descreve áreas iguais em tempos iguais. Essa é justamente a descrição da segunda lei de Kepler. Então, ela é verdadeira. Então, nossa opção aí, ó, é a que afirma que tem uma afirmativa falsa, ok? Essa é a resposta da sua questão. Vamos com mais uma questãozinha aí para você dar uma lida. Bom, galera, essa nossa questão, ela trata um assunto bastante interessante e muito visto no vestibular, quando se trata dos satélites geoestacionários, ok? Basicamente o seguinte, ó, a questão fala que satélites utilizados para telecomunicações são colocados em órbitas geoestacionárias ao redor da Terra, ou seja, de tal forma que permaneçam sempre acima de um mesmo ponto da superfície da Terra. Só para ficar clara a ideia, veja bem, imagine que aqui em cima do Equador eu tenha um satélite em especial. Agora, uma pessoa que esteja na Terra com esse satélite em cima de sua cabeça, assim, ó, em órbita em torno da Terra, gente, o que seria o satélite geoestacionário? É aquele que gira junto com algum ponto da Terra. Ou seja, se esse ponto leva aí, ó, 24 horas para dar uma volta em torno de si mesmo, no caso da Terra, né? Esse ponto retorna à sua posição de origem, o satélite tem que fazer o mesmo, acompanhando a Terra. Então, qual é a condição básica para que um satélite seja geoestacionário? Que ele tenha um período de rotação em torno da Terra rigorosamente igual ao período de rotação da própria Terra, que é de 24 horas. Então, os satélites geoestacionários, que giram junto com alguns pontos da Terra, são aqueles que têm um período idêntico ao da própria Terra, ok? Portanto, vamos analisar algumas opções. A primeira, considere algumas condições que poderiam corresponder a esse satélite. Primeiro, ter o mesmo período de cerca de 24 horas? Com certeza, porque se o período da Terra é realmente de cerca de 24 horas, o período do satélite também deve ser. Então a primeira é verdadeira. Agora, nossa segunda, ter aproximadamente a mesma massa. Todos os satélites geoestacionários precisam ter a mesma massa? Bom, a gente pode responder essa usando a terceira lei de Kepler. Lembre-se que a terceira lei de Kepler diz que o período ao quadrado sobre o raio ao cubo dá sempre uma constante quando se trata de um mesmo astro central. Então pensa comigo, o astro central é a Terra e eu tenho dezenas de satélites geoestacionários em torno da Terra. Galera, todos os satélites geoestacionários precisam ter rigorosamente o mesmo período que coincide com o da Terra, 24 horas. Agora, se todos tiverem o mesmo período, qual é a consequência que a gente chega? Ó, eu vou jogar esse r ao cubo para o lado de lá. Período ao quadrado é igual a k vezes r ao cubo. Gente, se todos tiverem o mesmo período, então t ao quadrado de todos os satélites geoestacionários terão o mesmo resultado. A constante, como o nome já diz, não muda. É um valor que depende do astro central, que é a Terra. Agora, eu tenho agora uma relação com o r, que é a distância entre o centro da Terra e o próprio satélite. Gente, o que está escrito aqui? Se todos têm o mesmo período e essa constante é igual para todos, o r ao cubo vai dar sempre a mesma coisa, vai dar sempre o mesmo resultado. Portanto, todos os satélites geoestacionários precisam estar a uma mesma distância do centro da Terra.
Então, se você souber a posição de um satélite geoestacionário, eu garanto para você que todos os satélites geoestacionários também estarão a uma mesma distância. Agora, note que em nenhum momento a massa entra em questão aqui. Eu posso trabalhar com satélites mais leves, satélites mais pesados, e todos eles, se encontrarem aí a uma mesma altitude, todos eles terão o mesmo período de rotação. Gente, o que está claro aqui? Para um mesmo período de rotação, 24 horas, eles terão uma mesma distância, o mesmo R, raio de órbita aqui. Portanto, a gente chega a uma conclusão importante para as próximas duas afirmativas. Olha, ter aproximadamente a mesma massa. Os satélites não precisam ter massas semelhantes para que assim tenham o mesmo período de 24 horas. Basta que estejam na mesma distância com relação ao centro da Terra. Portanto, a segunda é falsa, a massa não entra na jogada. E a terceira, estar aproximadamente à mesma altitude. Todos precisam estar aproximadamente à mesma altitude para terem aproximadamente o mesmo período. Ok, gente? Isso é bem interessante, então. Se eu tenho satélites todos geoestacionários, todos eles devem estar a uma mesma distância da Terra que estiver relacionada com esse período de 24 horas. Ok? Bom, a questãozinha é essa aí. Bom, galera, essa nossa questão, ela trabalha um planeta que descreve a trajetória A, B, C, D, A, ok? E pede uma comparação entre tempos, muito comum aí, essa pergunta na gravitação, e fala sobre a força de atração gravitacional, lá da Lei da Gravitação Universal de Newton, ok? Vamos nessa, gente. Primeiramente, se o planeta descreve a trajetória de A para B, nós vamos chamar esse tempo, esse intervalo de tempo de TAB. Agora, o tempo para ir de B até C, eu vou chamar de TBC. O que eu quero a princípio é uma comparação entre os tempos, ok? Bom, a gente sabe que o corpo descreve uma trajetória elíptica e que o raio vetor aqui, ele varre áreas que são proporcionais ao tempo. De novo, quando um planeta descreve sua trajetória em torno do Sol, a área varrida é diretamente proporcional ao tempo que ele leva para descrever essa trajetória. Portanto, qual é a área varrida de A para B? Bom, a área varrida é essa área achurada aqui, Agora, qual é a área varrida de B para C? Bom, a área varrida de B para C é essa aqui, Então, gente, por inspeção visual, você analisa aqui, e vê que a área entre os B e o C ela é uma área maior do que a própria área entre A e B, o que garante que o tempo AB é menor do que o tempo BC. Novamente, se a lei das áreas diz que a área é proporcional ao tempo, as áreas maiores estarão associadas aos tempos maiores. Vinícius, realmente essa área aqui é menor do que aquela ali? Com certeza. Se você colocasse o Sol no centro, você dividiria a área em dois setores idênticos. Agora, ao puxar o Sol um pouquinho para o lado, você favorece a área que eu achurei aqui de preto, ok? Fazendo com que ela fique maior. Então, se essa área é maior que aquela, aquele tempo também será maior. Portanto, TAB menor que TBC. Agora, um último detalhe é para onde aponta a força que atua sobre o planeta? Bom, por mais que o planeta se mova ao longo da trajetória, a força que define esse movimento, na verdade, é uma força de atração. Então, a força sobre o planeta no ponto A é de atração em direção ao Sol. Enquanto que o planeta, quando chega em B, tem uma força de atração que também atua aí, na direção do Sol. Portanto, qual é a direção e o sentido aí dessas forças de atração? São dadas na direção dada pelo segmento que une o Sol e a Terra, ok? Apontando sempre para o Sol. Apontando sempre para o Sol. Bom, gente, essas são algumas questões importantes que tentam passar uma ideia do que foi visto na teoria. Agora, vale lembrar que você tem muitas questões com vídeo aí, para que você possa analisar, além dessas que nós estudamos aqui agora, ok? Espero que isso tudo tenha sido bastante útil para você aprender mais sobre a gravitação universal e sobre o universo de uma maneira geral, ok? Bom, a gente se vê aí numa próxima. Valeu!